Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou então boa madrugada. Vamos resolver aqui duas questõezinhas do assunto de áreas e elas são. A estratégia para resolver as duas vai ser a mesma, tá? Essa primeira aqui é uma questão do Enem e depois eu pegar uma outra questão que eu peguei de um banco da FGV, beleza? É uma estratégia fantástica, eu acho que vocês vão gostar. Fala assim, ó. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, ou seja, o centro aqui é o mesmo para todo mundo. O passeio terá seu piso revestido por ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, o engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os pontos A e B, conforme a figura. Ou seja, ele veio cá e mediu essa distância aqui, ó. Com isso, obteve a medida do segmento de reta B, que é igual a 16 metros, conforme está mostrando o desenho. Deixa eu marcar o centro dele aqui também na figura de baixo. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi de quanto? Bom, vamos lá. Ele quer saber a área dessa região aqui do passeio, correto? Então, vou sinalizar aqui nesse desenho de cima como sendo essa parte aqui. Pessoal, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Isso aqui é uma questão de qual assunto? É uma questão de área. Beleza. Eu quero calcular a área de qual figura? E aí que você vai começar a entender o que você vai precisar. Bom, essa figura aqui que eu estou querendo calcular a área, como é que chama? Isso daqui chama-se coroa circular. Lembra disso? Quando você tem um círculo dentro do outro, essa área aqui dessa região é chamada de coroa circular. Beleza. Depois que você lembra, você identifica, na verdade, a figura que você quer calcular a área, o que você tem que lembrar na sequência? Tem que lembrar de como que calcula a área para essa figura. Porque se você pensar em triângulo, é um jeito que calcula. Se você pensar num retângulo, é outro jeito. Se você pensar em coroa, é outro jeito. Como que é a equação para calcular a área da coroa circular? Lembra que a estratégia que a gente utiliza é pegar a área do círculo de fora, que eu vou chamar aqui de πr ao quadrado, menos a área do círculo que está aqui dentro. Vou chamar de πr ao quadrado. Beleza? Então, o r seria esse raio aqui de fora e o r, essa área aqui de dentro. Desculpa, o raio do círculo ali de dentro. Então, se você fizer a área do de fora menos a área do de dentro, você vai chegar nisso dali, na área da coroa. Repara que essa equação da coroa a gente pode escrever de outra maneira. A gente pode colocar o π em evidência. Na hora que eu coloco o π em evidência, vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado. Então, essas duas formas aqui servem para a gente calcular a área de uma coroa circular. Então, qual que foi a estratégia, né? Identifiquei a figura e, na sequência, lembrei a fórmula. Tem duas equações aí que a gente pode calcular a área. Ou enxergá-la como sendo πr ao quadrado menos πr ao quadrado, ou então você coloca o π em evidência que chega nisso dali. Isso que está destacado é o que a gente está querendo. Agora, vamos descobrir algumas coisas. Você pode pensar que, em princípio, a gente vai ter que calcular os dois raios, né? Mas você vai ver que isso não vai ser necessário. Quando você pega uma questão de geometria, gente, óbvio que você vai ter que riscar a sua figura, tá ok? Então, eu vou riscar a figura aqui para fazer aparecer algumas coisas interessantes. E você já deve estar acostumado com a seguinte situação. Questão de geometria, várias delas vai cair em triângulo retângulo. Então, se você já está desconfiando disso, você vai observar essa figura aqui e vai tentar tirar um triângulo retângulo dela. Como que eu vou conseguir tirar um triângulo retângulo? Vou fazer essa construção aqui, ó. Vou ligar o centro da figura aqui embaixo. Esse segmento que eu fiz aqui na cor de rosa é o raio do círculo pequeno, correto? E vou fazer uma outra ligação, que vai ser essa daqui, ó. Vou ligar o centro da figura até o ponto A ou ao ponto B, tanto faz. Vou ligar aqui para o lado do A. Ó.
Esse segmento laranja que eu fiz aqui é o raio do círculo de fora, que eu chamei ele de Rzão. Automaticamente já fica determinado pra gente quanto que vale esse cara aqui, ó, que eu marquei na cor azul. Se o AB é 16, o azul aqui vai ser metade, que no caso é 8. É sempre importante lembrar que esse ângulo que vai aparecer aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. Por que que ali eu tenho o ângulo de 90? Porque eu estou ligando... Porque aqui eu tenho o encontro do raio do círculo com uma tangente. E raio e tangente sempre fazem 90 graus. Raio e tangente sempre fazem 90 graus. Posto isso, você já deve estar desconfiando o que a gente vai fazer nesse triângulo que aparece aqui. Nós vamos usar ali o famoso Teorema de Pitágoras. Vai ficar assim, ó. Rzão ao quadrado é igual Rzinho ao quadrado mais o 8 ao quadrado. Vou trocar essa cor aqui que ficou um pouco clara. Ficou um pouco escura, melhor dizendo. Só fazendo o Teorema de Pitágoras. Vamos passar esse Rzinho ao quadrado lá para o outro lado. A hora que eu passo esse Rzinho ao quadrado para o outro lado, a gente vai chegar em Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado é igual a 8 ao quadrado dá 64. Isso daqui já é suficiente para a gente matar a questão. Porque olha só o que a gente está querendo. A gente está querendo essa área da coroa aqui de cima, que é π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. A gente acabou de descobrir quanto que isso vale aqui embaixo. Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado dá 64. Portanto, a área que a gente está querendo vai ficar π vezes 64, que é o famoso 64π, que é o que está indicado aqui na letra D de dado. Correto? Repara que a gente não precisou encontrar o Rzão e nem o Rzinho. Eu só identifiquei o que eu estava querendo. O que eu estava querendo lá no início é π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Se eu já descobrir de uma vez quanto que vale Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, tá pronto. Eu não preciso descobrir separado o Rzão e nem o Rzinho. Beleza? Então aqui essa é uma estratégia interessante, né? Se você fosse tentar descobrir o Rzão e o Rzinho, provavelmente você não seria tão feliz nessa questão. Vou mostrar para vocês um outro exercício aqui que tem uma ideia similar a essa. Deixa eu desmanchar aqui. Esse daqui, ó. Olha o que ele fala. A figura a seguir mostra uma praça retangular cuja diagonal AC mede 120 metros. Vamos indicar isso aqui na figura. Essa diagonal mede 120. Sabe-se que o comprimento AB da praça tem 20 metros a mais do que a largura BC. Então, veja bem, o AB tem 20 metros a mais do que a largura. Eu não sei qual que é o valor de cada um desses segmentos. Então, eu vou colocar para cá, por exemplo, x. Aqui vai ser quanto? 20 metros a mais vai ser x mais 20. Certo? 20 metros a mais é isso. Pergunta. Com os dados fornecidos, calcula-se a área da praça em metros quadrados é igual a quanto? Bom, eu quero saber o quê? Área da praça. Tá? Então, de novo, isso aqui é uma questão de qual assunto? É uma questão de área. Eu quero calcular a área de quê? Quero calcular a área de um retângulo. Se eu quero calcular a área de um retângulo, eu tenho que lembrar da equação de área de retângulo. Como é que eu calculo a área de retângulo? É base multiplicado pela altura. No nosso caso aqui, a minha base é x mais 20. E a minha altura é o x. Eu posso calcular a área desse retângulo, então, usando isso, x mais 20 vezes x. Ou então, se eu fizer a distributiva aqui, eu vou chegar em quê? X vezes x. Deixa eu indicar aqui a distributiva certinho. Vou fazer isso aqui, ó. X vezes x dá x ao quadrado. E 20 vezes x dá 20x. Então, beleza. Eu tenho duas formas aí de calcular essa área. Ou fazer x mais 20 vezes x, ou o equivalente a isso seria fazer x ao quadrado mais 20x. Beleza.
Bom, vamos lá, mesmo esquema, né? Até que eu falei até da outra questão. Questão de geometria, muitas delas vão se passar por triângulo, retângulo. Então, vamos analisar essa figura. Você já vê de cara que aqui nós temos um triângulo retângulo. Está destacado ali na cor azul. O que eu vou fazer nesse triângulo retângulo? Vocês já devem estar desconfiados aí também o que a gente vai fazer. O famigerado Teorema de Pitágoras. Lembrando que aqui nós temos 90 graus, porque esse aqui é um retângulo, beleza? Então, o Teorema de Pitágoras aqui, eu vou chegar em x ao quadrado mais x mais 20 ao quadrado. Não esquece de colocar o parênteses. Isso daqui vai ser igual a 120 ao quadrado. Beleza, vamos desenvolver esse produto notável. Vai ficar assim, ó. X mais 20 ao quadrado fica quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e quadrado do segundo. E 120 ao quadrado vai ficar 14.400. Beleza. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Mais 40x é igual, joga esse 400 para o outro lado. 14.400 menos 400 vai dar só 14.000. Beleza? O que dá para a gente fazer aqui? Dá para simplificar tudo por 2. Então, vamos dividir tudo por 2. 2x ao quadrado por 2 vai ficar x ao quadrado. 40x por 2 vai ficar 20x. E 14.000 por 2 vai dar 7.000. Agora, repara. O que eu estou procurando? Eu estou procurando a área desse negócio, que é x ao quadrado mais 20x. Olha o que a gente chegou aqui. Quanto que vale exatamente o quê? X ao quadrado mais 20x. Isso daqui é exatamente a área do retângulo que a gente está procurando. Então, a área que eu estou procurando vai ser igual a 7.000. No caso, metros quadrados. Seria, portanto, a alternativa B de bola. De novo, repara que eu cheguei na área sem descobrir o valor de x e, naturalmente, sem descobrir o valor de x mais 20. Eu fiz uma configuração na minha equação de modo que eu consegui chegar naquilo que eu queria, sem ter que descobrir os valores sozinhos. Beleza? Então é isso. Fica aí uma sacada para vocês de uma questão bastante interessante. E qualquer dúvida, joga nos comentários aí que eu vou ter um prazer em continuar essa conversa com vocês. Um abraço, até mais!